Aconteceu na Igreja Batista Central de Fortaleza. Realmente aconteceu. O pastor Armando Bispo. Alguém virou para ele e disse assim: pastor, vamos fazer uma noite da libertação. Isso foi lá no Ceará, né? Então deve ter sido assim: pastor, vamos fazer uma noite da libertação. E aí o pastor Armando Bispo disse assim: noite da libertação? Mas qual é o domingo, qual o culto que a gente não faz aqui que tenha libertação? No sentido de que toda vez que a gente confessa os pecados, toda vez que a gente pede perdão a Deus, toda vez que a graça do Senhor nos alcança, sempre há libertação. Não há um culto nosso que não seja um culto de libertação. Somos limpos do remorso, da culpa, do rancor, da raiva. Agora somos livres para perdoar. Isso é libertação. Se não, pastor, é assim, libertação dos demônios. Vamos fazer um culto da libertação por causa dos demônios. Aí ele vira e diz assim: demônios, meu filho? Mas os demônios nem entram aqui. Aliás, a Bíblia até diz: resistir ao diabo e ele fugirá de ti. Tem até uma ilustração boa sobre isso, sobre uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava de carona com um cara que estava dirigindo um Fusquinha, né? E aí tinha umas pessoas no carro, e aí o cara pegou uma corrente e começou a botar no volante do carro. No Rio de Janeiro, Fusca era tipo assim, atrator para bandido, né? Aí um deles, meio chateado, que estava demorando muito, que era muita corrente e tal, o cara falou assim: meu amigo, você não sabe que o bandido, se quiser, ele rouba esse negócio, abre esse treco e tal. Aí ele disse assim: mano, se o cara quisesse trabalho, ele não estava roubando, estava? Então, o diabo é a mesma coisa. Quando ele sabe que a gente é uma pessoa de oração, alicerçado na palavra de Deus, etc., ele pula e passa para o outro. Né? Então, resistir ao diabo e ele fugirá de ti. Então, para que isso? O demônio não se manifesta no meio de nós. Né? A gente tem que orar para acabar com a fofoca, a maledicência, isso assim, mas pô. E aí dizendo: não, mas pastor, e as curas, e as maravilhas no meio de nós, não precisamos fazer um culto que é um culto da libertação. Aí ele virou e disse: meu amigo, as curas acontecem e a gente nem sabe. Aliás, a gente não gosta nem de fazer muita propaganda, que senão enche mais ainda do que a gente já está podendo. A gente no café nem fica falando muito, né? Mas acontece. Mas ele vendo que não tinha jeito, não dava mais jeito, que ele não ia conseguir convencer o pessoal que não ia ter a noite da libertação, ele disse: tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos nos encontrar num determinado dia, num determinado lugar, e nós vamos fazer esse tal desse culto da libertação. E fizeram. E aí nesse dia foi interessante porque chegaram as pessoas e ele estava lá na frente, naquilo que não é o altar, porque o altar acabou, pelo amor de Deus, mas naquele tablado alto. E aí ele começou a dizer assim: ele falou assim, eu podia até ter profetizado, né? Eu podia até ter dito assim: quem está com dor na coluna, eu podia ter feito isso, mas eu não fiz. Eu fui chamando as pessoas que estavam com doenças e fui trazendo elas. E ele disse assim: a minha esposa que estava com nódulo no útero veio também. E aí a pessoa começou a chegar. Quando estava todo mundo reunido assim, sabe o que eu fiz? Eu deixei todo mundo lá, desci do altar, comecei a andar. Aí eu virei para ele e disse assim: você é crente? Porque algumas pessoas não foram. Você tem o Espírito Santo dentro de você? Vai lá orar por ela. Vai lá orar por eles. Aí ele passou por outro: você é crente? Tem o Espírito Santo dentro de você? Você tem certeza da sua salvação? Vai lá orar por esse pessoal. E você também? E ele foi trazendo, as pessoas foram indo e ele deixou o pessoal lá. Ele disse: nesse dia minha esposa foi curada. Pastor bom é assim. Pastor bom aproveita as oportunidades que Deus dá para ensinar boa teologia. Porque pastor bom não aponta para si, pastor bom coloca os holofotes sobre Deus e aproveita as oportunidades para ensinar que é Deus que liberta. Mas a mensagem de hoje é sobre isso. Eu vou pedir o Paulinho para me ajudar. O texto bíblico é o Salmo 124, que nós vamos ler agora e orar, porque nós vamos falar sobre as libertações que o Senhor Deus nos proporciona. O texto bíblico diz, se não me engano está na Almeida, corrigida e revisada, que diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, repita ou diga Israel: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado,
quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Queria dizer para você também que essa mensagem de hoje é uma mensagem que eu tive que condensar. Eu levei um susto hoje, começou a ficar muito grande, comecei a ficar muito assustado. Então no domingo a gente vai revisar vários pontos interessantes. No sábado, queria convidar você para estar com a gente no Cappuccino, tá? Que eu acho que vai ser bastante bacana. Você vai poder falar, eu vou poder ouvir você, vai ser bacana. Vamos orar? Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, me esconda atrás da cruz, me fortaleça, me dê capacidade, unção para pregar do Evangelho de Cristo Jesus e somente do Evangelho de Cristo Jesus. Não deixe eu estragar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que esse texto fala tão claramente. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, amém. Aconteceu com uma amiga nossa, próxima. Ela perdeu o emprego e de repente ela não conseguiu honrar as prestações do seu apartamento. De uma hora para outra a vida virou de cabeça para baixo e ela já não conseguia mais honrar as prestações do apartamento. E sabe o que aconteceu? Era a única fonte de renda da casa dela e ela perdeu o apartamento dela, sim. A única solução foi conseguir morar de favor no interior de uma cidade. Saiu de onde ela estava, de uma cidade legal, e foi morar no interior. E agora? Para piorar as coisas, que é uma coisa que a gente que é de classe média sofre muito, ela se viu obrigada a colocar o filho na escola pública. Eu sei que tem um monte de gente que é de escola pública e saiu de lá, mas é um susto para quem é da classe média. Porque tem escola que é boa e tem escola que não funciona direito. E essa escola, para variar, foi assim. Porque no primeiro dia de aula que ela colocou o filho dela para estudar, vieram os garotos, pegaram o estilete e disseram: sabe o que a gente vai fazer com essa sua carinha de malicinha? Vamos retalhar todo. Vocês imaginam a vida de cabeça para baixo, já perdeu o apartamento, está morando de favor numa casa, numa outra cidade, coloca o filho na escola e no primeiro dia, parece que é problema atrás de problema. Pensa como é que fica uma família dessa numa situação dessa. Como é que fica um casamento numa situação dessa? Aí o salmista vira para mim e para você e diz assim: se não fosse o Senhor. O que ela fez? Ela pegou o carro e saiu andando sem direção pela cidade, até que ela para num colégio particular. E ela vai conversar com a freira, que era a diretora do colégio, e diz: aconteceu isso com meu filho. E a freira fica penalizada e diz: meu Deus do céu, mas se eu pudesse dar, bolsa de estudo para todo mundo que aparece aqui na minha escola, olha, infelizmente eu não posso fazer muita coisa, porque eu não tenho como ajudar todo mundo e todos os problemas que aparecem por aqui. Se não fosse o Senhor, O que é interessante é que nesse dia a moça olhou então para o nome dela e disse assim: que sobrenome interessante. É um sobrenome incomum, é o mesmo de um professor de matemática que era professor na escola onde eu também era diretora. Qual o nome do seu pai? Aí ela disse: meu pai é tal. Exatamente o mesmo professor. Que coisa, que coincidência, que coisa assim fantástica. Pois é. E aí a diretora vira e disse assim: mas aqui a gente tem uma política de que os filhos de professores, eles têm bolsa integral. Então vou fazer o seguinte, vou estender a bolsa que seria para você, para o seu filho, e eu vou dar oportunidade para que ele possa estudar de graça aqui no nosso colégio. O Salmo 124 é um salmo que diz: se não fosse o Senhor,
Repita, Israel, se não fosse o Senhor, quando todos os nossos recursos se esgotaram, quando não existe mais nada que a gente pode fazer, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. O Salmo 124 é sobre isso. Existem 4 metáforas contadas no Salmo 124 que mostram para a gente de coisas que, se não for o Senhor, nós não conseguimos nos livrar. Pois eu quero apresentar as 4 metáforas agora nessa transparência. Preste atenção, porque essa mensagem é uma mensagem calvinista, ela tem 3 pontos. E ela diz o seguinte: não fosse o Senhor, seríamos engolidos vivos. Não fosse o Senhor, se o Senhor não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes dos inimigos, então nós escapamos do laço do passarinheiro. E se o Senhor não estivesse do nosso lado, as águas teriam transbordado sobre nós. 3 libertações sobre o qual o salmista nos fala e que diz: se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, nós seríamos engolidos vivos. Essa é uma alusão ao que acontece em Números 16. Vocês se lembram da história? A história é mais ou menos o seguinte, a gente vai repassar esses pontos. Eu sabia que vocês não iam saber essa história. Aconteceu com Corá e um sujeito, se chama Corá, e outros 250 levitas que se levantaram contra Arão e Moisés e disseram: por que vocês acham que só vocês podem ir até a tenda do encontro e apresentar o sacrifício de propiciação? O que vocês têm melhor que a gente? Não é todo mundo santo aqui? Eu sou levita, você... qual o problema? E aí disse Moisés, que ficou indignado com eles, mas Moisés era um homem muito quebrantado. A história de Moisés é muito bonita, porque era um homem iracundo, raivoso, irritadiço, que se tornou o homem mais manso da face da terra. E nesse momento ele prostra o rosto em terra e ele diz: vocês não estão percebendo que vocês estão rejeitando a Deus? E se você não entendeu isso, eu vou explicar daqui a pouquinho, mas o que ele fez foi o seguinte: então vamos fazer o seguinte, toma um incensário para você, um incensário para você, deu 250 incensários para a galera, colocou-se diante da tenda do encontro e disse assim, isso é Moisés falando ao povo: se o Senhor fizer acontecer algo totalmente, se eles morrerem de morte morrida, tudo bem. Mas se o Senhor fizer algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram, não foi a Moisés e a Arão, presta atenção que isso é importante, eles desprezaram ao Senhor. E assim que Moisés acabou de dizer isso, o chão debaixo deles fendeu-se com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens, ou seja, eles desceram vivos ao inferno. Você só consegue entender esse texto se você consegue olhar lá para o final, porque esse texto é um prenúncio do que acontece em Apocalipse 20. Porque em Apocalipse 20 acontece uma coisa muito parecida, é quase a mesma coisa. Eu queria que vocês prestassem atenção, que diz o seguinte: então, vi um trono branco e aquele que está sentado nele. E ele diz: vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, quer dizer, Deus vai rodar o videotape da vida de todo mundo, foram abertos livros. E também foi aberto outro livro, o livro da vida. Então vai abrir o arquivo da sua vida toda lá, da minha também, a tua também. Eu queria até pedir para vocês que quando isso acontecer, vocês saiam, porque isso é meu com Deus, por favor, não participem disso. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então, a morte e o mundo dos mortos foram jogados... eu pulei. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. O que a Bíblia está falando é o seguinte: até quem estava morto foi entregue para ficar diante desse trono branco. Quem tinha morrido e quem estava vivo quando Jesus voltou. E passaram por esse trono branco. E aí eles foram julgados. E foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Presta atenção. Foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Nem mais e nem menos. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. E esse lago é a segunda morte. E aí diz a Bíblia: quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então,
Quem é que foi jogado no lago de fogo? Quem não tinha o seu nome no livro da vida. Eu não serei julgado, graças a Deus, pelo que eu fiz e deixei de fazer. Eu serei julgado pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque o meu nome está escrito no livro da vida, porque o meu nome foi escrito com o sangue do Cordeiro. Não é isso? Mas você, Deus vai rodar o videotape, vai ver a sua vida e vai julgar você de acordo com o que você fez. Aninha, fecha a porta. Fechar? Tá fechando? Se puder fechar para mim, tá muito alto esse negócio. O que é isso, meu filho? Tá? E fechar aqui também. Obrigado, gente. Melhorou, não melhorou? Bem mais, né? Não foi? Não. Um pouquinho mais. Pois é. É um carro de som? Bom, gente, vamos continuar então. Agora a gente consegue entender o que aconteceu naquele texto bíblico lá em Números 16. Porque em Números 16, Moisés é o profeta apontado por Deus e Arão é o sumo sacerdote. E eles prefiguram quem? Jesus Cristo. Porque Jesus é ao mesmo tempo rei, ele é ao mesmo sacerdote, sumo sacerdote, e ele é ao mesmo tempo o profeta de Deus. Então, é por isso que Moisés virou e disse: vocês não estão negando a mim, o problema não sou eu, é Deus. Porque só Jesus, que não tem pecado, é que pode se apresentar diante de Deus. E a sua oferta de propiciação é aceita por Deus. Quem não está em Jesus Cristo vai ser tragado e vai para o inferno. É esse que esse texto bíblico está falando. Então, se você não tinha medo, fique com medo agora, porque a ideia é essa mesmo. A Bíblia está te avisando de que você vai ser julgado, nem mais e nem menos. E você será engolido vivo e será levado ao inferno. Eu não sei se vocês sabem, mas na Bíblia muito pouco se fala sobre inferno, mas Jesus, no Novo Testamento, fala no inferno 14 vezes, se eu não me engano. Sabe quantas vezes Jesus falou inferno? 7. Então ele falou mais que todo mundo sobre inferno. O que é interessante, mas não é sobre esse inferno que eu quero falar hoje. Porque a noite da libertação não é sobre esse inferno. Tem muita gente que é crente, está em Jesus, mas ainda está no inferno. É esse inferno do eu não consigo perdoar. É esse inferno do eu ainda estou com rancor. É esse inferno do eu não consigo me ver livre da dor que está dentro do meu coração. Teve alguém que virou para mim também e disse assim, ontem, né, numa reunião, disse assim, sabe aquele sentimento de que eu saio da igreja porque eu me sinto imperfeito e que não é para mim e que por causa disso Deus vai me punir? Pois é desse sentimento de ser impuro, esse sentimento de eu não consigo manter a minha constância, esse sentimento de não se sentir bem com Deus, é desse inferno em que você se sente inapropriado que eu quero falar com vocês. Pois é uma história muito bonita na Bíblia sobre esse sentimento que as pessoas têm de se sentirem imundas e não poderem estar diante de Deus. E essa história é tão importante que é contada na Bíblia 3 vezes por 3 autores diferentes. Por Marcos, por Lucas e por Mateus, que são os nossos evangelhos sinóticos, porque fazem uma síntese da vida de Jesus. E Marcos 5, Lucas 8 e Mateus 9. É a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela ficava sempre menstruada. E diz a Bíblia que durante 12 anos ela estava menstruada e tinha gastado tudo que tinha com médicos e não tinha sido curada. Aliás, os remédios daquela época são engraçadíssimos, do tipo dar semente de cevada para um ganso. O ganso fazia cocô, pegava esse negócio, fazia um café com isso, um treco e bebia. Óbvio que não ia curar. Eram assim as pagelâncias daquela época. E aquela mulher, ela não conseguiu ser curada do seu fluxo de sangue. Aí você pensa assim, pô, ela gastou tudo? Por que ela gastou tudo? Afinal de contas é um desconforto, mas a gente até entende, mas anemia e tal, mas é porque na Bíblia, a Bíblia em Levítico 15 conta pra gente
que tudo que ela tocava ficava imundo. Se ela tocasse num prato de comida, o prato de comida ficava imundo. A cama onde ela dormia se tornava imunda. Se ela tocava numa pessoa, aquela pessoa se tornava imunda e ela não podia mais ir para o templo adorar. Você já pensou durante 12 anos uma mulher não poder receber um abraço? Se ela tinha um filho, não poder fazer um carinho no filho porque ela é imunda? Você já imaginou você não poder fazer uma comidinha para os seus filhos, um bolo? Mãe, quero bolo, e você não poder fazer bolo para o seu filho? A história dessa mulher é isso. Tudo que ela toca fica imundo. E ela gastou tudo que ela tinha para se tornar limpa e não tinha conseguido. Então ela resolve, na cabeça dela, de encontro a Jesus, porque ela ouve a história de que Jesus está na cidade. E o que é interessante sobre essa história é que a Bíblia conta que ela espera a multidão passar e se aproximou por trás da multidão. Agora a gente consegue entender esse texto. Porque ela era imunda. E todo mundo devia chamar ela de a imunda. E se alguém visse ela na rua, naquele dia, cheio de gente, dizia: o que você está fazendo aqui? Vai para sua casa, porque você é imundo, e se você encostar em mim, eu vou ficar imundo também. Acontece tanto isso na igreja. Porque a lei que foi instituída por Deus foi uma lei muito saudável. Se uma mulher está menstruada, num lugar, e naquela época que era o deserto, onde eles estavam atravessando, o sangue é um vetor de doenças. Então é muito melhor que você espere o período passar para que você possa conhecer a sua mulher. Faz todo sentido. A mulher deve evitar tocar em certas coisas, deve evitar que as roupas dela toquem nas roupas e misturem, porque ninguém abre a torneira e sai água, não. Ela é uma coisa complicada naquela época, não tinha como. Então fazia sentido. Mas quando a gente não entende as coisas com o filtro do amor, a gente pega a lei de Deus e leva ao pé da letra, sem entender o significado profundo das coisas, a gente deixa de entender o que Deus quer e se torna um legalista. E quanta gente se afasta da igreja por causa disso? E com essa mulher não foi diferente. Mas uma coisa que eu acho muito bonita sobre essa história é que ela chega ela pensa em encostar na orla, diz assim Lucas, na orla do manto de Jesus. E esse texto foi mal traduzido, ela não tocou na verdade na orla de Jesus, mas ela tocou no tzitzit de Jesus. Se você não sabe o que é tzitzit, não é a mosca de sete Zé, não é isso. Vocês conhecem o talit? Talit era o chale de oração do judeu. E o chale de oração do judeu, nos 4 cantos havia o tzitzit, ou as franjinhas. E essas franjinhas são cheias de significado, são muito bonitas. E elas foram instituídas em números 15. E foram instituídas para que os homens não seguissem o seu coração, mas seguissem as mitzvot, ou as leis de Deus. Então, como você faz também é muito bonito. Tem um simbolismo muito bonito que eu posso repassar no cappuccino, mas uma coisa muito bonita sobre essa história é que o judeu, quando ia falar Shema, ele segurava na mão essas franjas e botava perto do coração e recitava o Shema, que é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E aí eles botavam perto do coração para se lembrar que a obediência às leis de Deus não devia ser só porque Deus exige obediência, mas porque eles deviam fazer isso por amor. Aí vem Jesus e ensina para mim que a verdadeira lei é amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é bonito isso? Mas eu tenho impressão, isso é de mim, tá? Você não vai ver isso em nenhum outro lugar, que ela toca no tzitzit por um motivo muito claro. É porque tudo que ela toca, absolutamente tudo que ela toca, se torna imundo. Então o que ela pensa? Se eu tocar nesse cara, ele vai ficar imundo. E aí acabou. E aí, coitado, vai ter que esperar até a tarde, vai ter que se purificar, vai ter que tomar banho. Não dá.
Tem uma coisa bonita sobre Jesus, é que não importa o quão imundo você se sinta, você pode encostar nele e nunca ele se torna imundo. Meu sonho de igreja é uma igreja que não importa o quanto você se sinta imundo, porque a gente é o corpo de Cristo. Você pode encostar, você pode estar com a gente, você pode conversar com a gente, e a gente nunca vai te deixar mais imundo, e você não vai nos tornar imundos. Mas esse texto só faz sentido se você olha o contexto. Porque esse texto começa com uma outra história de um tal sujeito chamado Jairo. Porque Jairo vira-se para Jesus e diz assim: minha filha está morrendo. E ela era um dos principais do templo, da sinagoga. E a minha filha está morrendo e eu gostaria que você fosse até lá e pusesse as mãos sobre a minha filha e a curasse. E agora esse texto bíblico conta para mim que quando Jesus é tocado por essa mulher imunda não deixa mais que Jesus possa, tocar na filha de Jairo. Porque o desfecho dessa história é muito bonito, porque Jesus disse: quem me tocou? E Pedro, que era, para variar, sempre Pedro, vira para Jesus e diz: está todo mundo te tocando, cabeça de mamão. Você não está percebendo isso? Ele diz: não, mas eu senti que saiu virtude de mim. E essa história é muito bonita porque a mulher, ela se apresenta sabendo que não podia mais fugir. Porque até aquele momento ela tinha sido curada, ela tinha recebido a cura, mas ela estava pensando: eu vou sair pela direita e ninguém vai saber que eu fui curada. Ninguém nem vai saber que eu estou no meio do povo. Mas ela se apresenta para Jesus. A cura dessa mulher não foi exatamente que ela foi curada do seu fluxo de sangue. A cura dessa mulher acontece agora, quando ela sabe que não pode mais fugir. E ela agora se apresenta diante de Jesus e se prostra. E o que diz o texto bíblico para mim? Diz para mim que ela, no meio do povo, contou o que aconteceu. Olha, você talvez não entenda o contexto do que isso significa. Lembra lá em Coríntios que Paulo proíbe que as mulheres preguem nas casas. Essa mulher está falando na rua. Uma mulher não tinha voz, não podia falar, era muda. Ai de uma mulher se levantasse no meio de uma multidão para falar. E agora essa mulher, que nunca pôde falar nada, que nunca pôde tocar em nada, que nunca pôde ser abraçada por ninguém, que é imunda, agora ela percebe que ela tem voz. Talvez em muitos anos seja a primeira vez que ela é ouvida por alguém. Talvez seja a primeira vez que ela tenha ouvido a sua própria voz. Mas uma coisa bonita sobre essa história é que não importa como você se sinta imundo, não importa o inferno em que você esteja, Deus, Jesus Cristo, se você for ao encontro dele, é capaz de te purificar, te dar voz, te dar significado, te dar amor, te dar carinho. A Bíblia não conta isso, mas eu gosto de acreditar que foi assim que aconteceu, que Jesus deu um abraço nessa mulher. A Bíblia não conta, mas faz todo sentido para mim, porque ele vira para essa mulher e diz: a sua fé te curou, vá em paz. Se você acreditar que Jesus é capaz de te curar, Jesus, ele pode te curar e você pode ir em paz. Mas talvez o ponto da sua libertação que você precisa não é porque você se sinta imundo, mas é porque alguém te machucou a tal ponto que você acha que aquela pessoa é imunda e você não consegue se libertar dessa raiva que te consome. Talvez seja um vício. Estou 3 dias e eu não faço mais isso. Sabe aqueles pecados que você é recorrente? Que é aquele pecadinho de estimação que a gente tem e que eles aparecem. Pô, faz tanto tempo que eu não perdi a cabeça com a minha esposa. Faz tanto tempo que eu não perdi a cabeça com meu filho. Fazia tanto tempo que eu não entrava naquele site.
Faz tanto tempo que eu não me juntava com aquela galera e fazia aquele negócio. E o seu sentimento é que tudo que você queria era ter a libertação disso. Essa inconstância que você tem. Pois o segundo ponto dessa mensagem é sobre isso. O Senhor não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes dos inimigos. Eu estou falando sobre batalha espiritual. Eu estou falando sobre cair em tentação. E como é muita coisa para falar, a gente vai falar no sábado. Porque existe uma coisa fantástica sobre o diabo, que eu acho assim fantástica. Porque a Bíblia conta, um dos textos que a gente acredita que seja atribuído ao demônio, que ele era um grande compositor. Então, um homem de profunda criatividade. Mas depois da queda ele se tornou o cara mais previsível do universo, porque desde que o mundo é mundo ele tenta da mesma forma e a gente continua caindo da mesma forma. E é tão claro como ele tenta a gente que isso está bem explicado lá em Gênesis, logo no início, com a conversa de Eva com a serpente. E a gente vai repassar esses pontos, eu não vou entrar nisso hoje. Mas tem uma coisa interessante que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, é que esse trecho pode ser comparado com um trecho de 1 Pedro 5, que diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Então, bramando como um leão. Né? Dá até para fazer sonoplastia. Eu não consigo, eu não resisto. Mas enfim, o que eu acho de mais interessante nesse texto é que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, falou em derredor e não ao redor. Aliás, essa seria a coisa mais importante para se falar sobre batalha espiritual. Ao derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor que se acampam daqueles que amam e temem a Deus. A melhor ilustração que eu tenho sobre isso, eu aprendi com o pastor Fanini, eu acho ela fantástica, é a história do Augusto e do Davizinho que estão brincando lá no meio da minha sala, de futebol. E eu viro para eles e digo assim: garotada, vocês vão jogar essa bola nessa televisão, é a única televisão dessa casa, e você vai quebrar. E por favor, não joguem aqui dentro. Eles não me ouvem e continuam jogando a bola, e a bola, parece que tem um atrator também, que a bola vai parar na televisão. E ela quebra. Eu vou brigar com o Davi? Claro que eu vou brigar com o Davi. Eu tenho que brigar com o Davi. Eu vou brigar com o Augusto? Não. O que eu vou fazer com o Augusto? Eu vou entregar para o pai dele. Coisa bonita sobre batalha espiritual é quem é filho de Deus é filho de Deus. E Deus lida com a gente. Você só está na mão do diabo se Deus entregar você para o diabo. Pode acontecer, está escrito também lá em Coríntios. Mas, uma coisa é certa. Filho do diabo, fica com o diabo. Filho de Deus, fica com Deus. Mas a Bíblia, ela ensina, eu não sei, se você ficou com medo, que bom, porque a intenção é essa. Seja filho de Deus. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês nesse momento é o seguinte: Deus nos deu instrumentos para vencer o diabo. Isso está escrito na armadura de Deus. Vocês conhecem a armadura de Deus? Foi esse texto que a gente leu na tradução, a mensagem, e Paulo foi muito imagético. Eu não vou ler esse trecho, mas vocês conhecem toda a história, né? Vocês conhecem, não conhecem? Sim ou não? Sim? Não? Quem conhece, levanta a mão. Quem não conhece, por favor. Olha, ele diz pra gente tomar toda a armadura de Deus, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados para a prontidão da anunciação do Evangelho de Cristo Jesus, o escudo da fé e a espada da justiça. Então, é toda uma armadura que você deve colocar. E a primeira peça, eu quero me concentrar hoje nessa primeira peça, que é o cinturão da verdade. E o cinturão da verdade, esse é o nosso momento de escola bíblica dominical, tudo bem? O cinturão da verdade é uma coisa interessante porque a palavra usada para a verdade é aletheia. E aletheia é o contrário de falsidade. Então, por exemplo, 2 mais 2 é 3? Não. 2 mais 2 é 4. Então existe falso
3. Existe o verdadeiro. Isso é o que o grego pensa quando ele pensa em verdade. Paulo não. Paulo pensa assim, porque Paulo não é grego, Paulo é judeu. E quando ele fala em verdade, ele tem o seguinte: verdade é aquilo que se pode confiar. Está atrelado a quem fala e que aquela pessoa é digna de confiança. Por que eu sei disso? E por que eu sei que esse texto fala sobre isso? Porque Paulo me explica em Efésios o que ele quer dizer sobre esse cinturão da verdade. Ele usa a mesma metáfora, então a gente pode entender o texto. Porque ele diz o seguinte: como é que a gente deve tomar o cinturão da verdade? Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Lá em Efésios 4, de 3 a 15, ele fala que a igreja deve se manter unida, é o corpo de Cristo, não é isso? Deus é o cabeça, Jesus distribui dons, né, para a edificação da igreja, ele manda a gente permanecer unido na fé e diz, no versículo 16, é ele quem faz com que o corpo todo firme, bem ajustado, e todas as partes fiquem cintadas entre si por meio da união de todas elas. Isso não é um cinto? O objetivo do cinto é manter todas as peças da armadura bem assentadas, bem justas, para que não fique folgado e que agora a gente possa lutar. Qual é a aplicação? Sejam sinceros. Qual é a aplicação? Não deem ouvidos aos falsos ensinos. Estejam alicerçados na palavra de Deus. É isso que quer dizer. Tomem o cinto ou vistam o cinto da verdade. Mas eu quero propor outra interpretação para esse texto hoje. E agora a gente sai do momento Escola Bíblica Dominical e entra no momento sermão. E essa eu aprendi com o reverendo Ivênio dos Santos. E é lindo isso. Porque o cinto não é a primeira peça que você veste na armadura, é? Não. É a peça que você coloca por cima da armadura. Qual é a primeira peça que se veste? A primeira peça que um soldado romano vestia era uma cota de algodão fina. Mas peraí, você não luta com algodão, você não se defende com algodão, você não ataca com algodão. Qual o objetivo do algodão? Proteger você. É aquela peça de algodão que fica por baixo da couraça, para que a couraça, ao roçar a sua pele, não te machuque. Em outras palavras, tome ou cinja os seus lombos com a verdade. Que verdade? Que por debaixo da couraça da justiça há um grande pecador que precisa de Deus, que não é autossuficiente, que precisa o tempo todo se lembrar de que Deus é que o justifica. Tem uma linda ilustração sobre isso, que eu também aprendi com o pastor Ivênio dos Santos, que começa lá em João 13. E o texto de João 13 é muito bonito, porque diz assim, Jesus está avisando seus discípulos que ele vai partir. E aí Pedro fica encafifado com isso, porque, sabe assim, cachorro que segue você para tudo quanto é lugar? Isso é Pedro com Jesus. Para onde Jesus vai, ele está atrás desse sujeito. E quando ele ouve que Jesus está indo e ele não pode ir, ele vira-se para Jesus e diz, mas eu, Senhor, para onde é que o Senhor vai? E Jesus respondeu, você não pode ir agora para onde eu vou, Pedro. Um dia você poderá me seguir. Aí Pedro tornou a perguntar, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Aí Jesus vira para ele, olha no olho desse garoto e diz assim, você está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo que isto é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Você vai me trair, você vai me negar. E vocês sabem a história, foi assim que aconteceu, não foi? Ele negou Jesus 3 vezes. E como é que essa história termina?
Essa história termina no último capítulo de João. É uma história linda. Porque a história começa com os 7 discípulos de Jesus lá no mar da Galileia e Pedro vira e diz assim, vou pescar. Talvez você não tenha entendido, porque esse negócio é muito profundo. Pedro abandonou tudo, abandonou a pesca, abandonou os barcos, abandonou as redes para seguir Jesus. Quando ele viu que o sonho acabou, que não há mais o que fazer, ele volta para o que ele sabe fazer, que é pescar. E lá no lago da Galileia ele está pescando. E o que acontece? Acontece aquilo que aconteceu quando ele conheceu Jesus. A pesca foi horrível, não deu um peixe. Voltamos a estaca zero porque havia um homem na praia e a praia estava assim, iluminando. Eles passaram a noite inteira pescando, foi horrível. E havia um homem na praia que dizia assim, ei, vocês pescaram alguma coisa? Aí o pessoal respondeu, não, joga a rede para lá, porque para lá vai dar peixe. A mesma história que aconteceu com Pedro. Pedro também não tinha, naquele dia que ele conheceu Jesus, não tinha dado peixe. E aí Jesus disse, vamos a águas mais profundas. Jesus diz para ele onde ele deve jogar a rede. Aí ele diz, mas eu que sou pescador, o senhor entende de carpintaria. E ele diz assim, mas joga onde eu estou falando para você. Ele joga e aí as redes se enchem de peixe. E aí naquele momento Pedro cai em si e diz, afaste-se de mim porque eu sou pecador. E nesse dia acontece exatamente a mesma coisa, é um arco que se fecha, Pedro joga as suas redes, os discípulos jogam as suas redes e eles começam a puxar peixe, 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 até que João, ele diz assim, é o mestre. E o que Pedro faz? Pedro se joga na água e vai encontrar Jesus, que já tinha os peixezinhos assando na brasa. Jesus é assim, né? Você vai com a farinha e ele já volta com o bolo pronto. E ele senta e diz assim, bota aqui os peixes, vamos comer. E todo mundo ficou meio assim de lado, sabendo que era Jesus. E Jesus pega Pedro e diz assim, Pedro, temos assuntos a tratar. E vocês conhecem a história, porque a história diz assim, Jesus vira-se para Pedro e diz, Pedro, você me ama? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E ele diz, tu sabes que te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez que ele pergunta isso, Pedro desaba, começa a chorar, e diz, Senhor, tu sabes que te amo. E aí Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Tem gente que explica essas coisas da maneira mais maluca, do tipo assim, não, quando Pedro negou Jesus, ele estava lançando a maldição sobre ele, agora Jesus estava quebrando a maldição. Não é nada disso, não é nada a ver com essa história. Para você entender esse texto, você tem que ir para o texto no original, porque no texto do original não é assim. Porque no grego existe mais uma palavra para amor. Uma é ágape e a outra é filéu. Ágape é esse amor que a gente tem, que é incondicional, você não espera nada em troca, você faz sem esperar nada em troca. Filéu é, eu gosto dos caras que gostam de mim. Jesus vira-se para Pedro e diz, Pedro, você me agapa? E Pedro diz, Senhor, tu sabes. Eu acho que nesse momento ele estava meio confiante, do tipo, é claro que eu te agapo. Como assim? O senhor não sabe que eu te agapo? Se eu te agapei, estou aí te agapando desde que eu te conheço. Pedro, você me agapa. E nessa hora cai a ficha em Pedro. Peraí. Há um tempo atrás, tem uns dias atrás, eu virei para Jesus e disse que eu estava disposto a dar a minha vida por ele, mas eu neguei ele. Disse que eu não conhecia. Ele disse, Senhor, o Senhor sabe que é o filéu-te. Aí diz assim, Pedro, você é filéu-me, então apacenta as minhas ovelhas. E aí vira Jesus para a terceira vez e diz assim, mas como é que é mesmo, Pedro, essa história? Você é filéu-me?
E aí Pedro começa a cair num pranto insustentável, porque ele diz, eu filéute, sempre foi isso, o senhor não sabe o que é isso? O senhor não sabe que eu sou filéu e desde que eu te conheço é filéu? Eu sou o cara da bravata, eu sou o cara que na hora do vamos ver, eu não consigo dar ágape, eu não consigo manter a constância, eu não consigo não me irritar, eu não consigo perdoar, eu sou filéu, desde que eu te conheço, o senhor sabe, o senhor desde que me conhece, o senhor sabe que eu sou filéu. Então apacenta as minhas ovelhas, porque eu sempre soube mesmo. Você tem toda a razão, mas você precisa saber de uma coisa sobre mim. Se você é ágape, se você é filéu, eu sou ágape, meu filho. Porque na hora do vamos ver, na hora que eu estava sozinho, na hora que todos os meus amigos disseram que não me conheciam, eu subi naquela cruz para levar os seus pecados sobre o madeiro, para que você entendesse que eu sou filéu, você é filéu, você é filéu, mas Jesus é ágape. E ele foi até a cruz para que você conseguisse dizer, como salmista, que se ele não estivesse no nosso lado, os inimigos do povo de Israel teriam nos alcançado. Mas Deus abriu o mar vermelho e através do seu sangue fez uma ponte. Essa ponte é a cruz que me leva até o outro lado e me dá a salvação. É isso que o salmista está dizendo para mim e para você. Deus nos deu o escape. Eu sei que você é inconstante, eu também sou. Mas toda vez que eu me lembro que eu sou filéu, eu me lembro que Jesus é ágape. E ele levou sobre si os meus pecados. Mas isso não termina a história. Porque talvez o que você realmente tenha vindo aqui para pedir libertação é que você está dizendo assim, mas está doendo. Está doendo demais. E eu fiz bobagem mesmo. Há um tempo atrás eu fiz coisas das quais eu me arrependo profundamente. Deixaram cicatrizes. Como é que eu restituo? Como é que eu restauro? Como é que eu transformo de novo? Como é que eu recupero relacionamentos que estão quebrados e que eu não consigo restaurar? É muito comum, as pessoas viram para mim e dizem assim, você tem uma oração para fazer para mim? Tem assim um óleo ungido, uma oração, uma reza brava, uma coisa dessa. Tem um despacho gospel para você fazer. Não, meu filho, não tem despacho gospel, não tem oração forte, não tem. Meu filho caiu, ralou o joelho. Não tem oração que faça cicatrizar. Porque é o que a Bíblia diz para mim e para você. Se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. Repita, Israel. Se não fosse o Senhor. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Se não for o Senhor. Você tem poder para fazer cicatrizar a sua pele? Não. Você tem poder para fazer a ferida cicatrizar? Não. Se não for o Senhor, não tem jeito. Não há o que fazer. Se Deus fez Jesus ressuscitar dos mortos, Ele pode fazer isso por você, desde que você deixe. Mas uma coisa bonita, e com esse ponto eu vou terminar com essa... É que quando Jesus ressuscitou dos mortos e se apresentou a Tomé, porque Tomé disse assim, eu não acredito que ele ressuscitou, não é possível, não é verdade. E aí quando ele se apresenta a Tomé, ele mostra as mãos e diz, sou eu mesmo, Tomé, olha aqui, onde foram enfiados os cravos. Olha aqui, onde entrou a lança do romano. Aqui, ó, foi aqui, sou eu. Você tem alguma dúvida que sou eu? Você tem alguém que tem cicatrizes assim? Aí você para e diz, mas peraí, não vamos todos ressuscitar com corpos transformados, incorruptíveis? Eu torço para ressuscitar e ser alto. Não é isso que acontece? A gente vai
ressuscitar com corpos diferentes. Você também, né? Por isso você está rindo, né? Porque Deus manteve as cicatrizes em Jesus. Porque eu acredito que as cicatrizes são um memorial. Do quê? De que o sacrifício de Jesus nunca mais vai acontecer. Ele foi suficiente. Foi só uma vez. E não precisa mais acontecer de novo. Toda vez que você tiver alguma dúvida, você olha para o sacrifício de Jesus e diz: é suficiente. Você deu seu coração para esse menino, e esse menino dilacerou o seu coração. Você olha para o sacrifício de Jesus e diz: tá bom, aconteceu uma vez, mas não precisa acontecer de novo. Precisa? Você está com raiva de alguém que te machucou profundamente. Tá bom, aconteceu. Mas se Jesus me perdoa, eu tenho capacidade de pedir: Senhor, meu Deus, lava-me com o teu sangue. E chegar para essa pessoa que eu magoei e dizer: Senhor, meu amigo, você me magoou, mas no nome do Senhor Jesus, eu te perdoo. Não é? Você pode ter machucado alguém. E agora, por causa do sangue de Jesus, você pode ir até aquela pessoa e dizer: eu te magoei, mas no nome do Senhor Jesus, por favor, aceita o meu perdão. Eu quero que você me dê a chance de restaurar esse relacionamento. Talvez a sua vida, Deus não esteja em primeiro lugar. E você tem colocado outros deuses diante de Deus. Qual é a sua prioridade? A faculdade? Trabalho? Mas no nome do Senhor Jesus, você pode se lembrar, olhando para o sacrifício de Jesus, que Ele é suficiente, que você pode ser curado, que você pode ser liberto, que você pode receber uma nova vida em Cristo Jesus.